Estamos de volta no Bela Saúde. O nosso tema hoje é adolescência. Sabe aquela fase que você é novo demais para algumas coisas e velho demais para fazer outras coisas? Então, aquela fase difícil de lidar, tanto para os pais como para o filho. Então, para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Natália Marichen, que é uma psicóloga, que todo mundo sabe que eu sou encantado com ela, pelo sorriso dela. Deu o que fazer para conseguir convencê-la a vir aqui, viu, gente? Então, hoje nós estamos recebendo a Natália. Boa noite, Natália. Boa noite, Cris. Boa noite, Cacá. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Natália, muito gostoso de te receber. Gente, posso falar, deu um certo trabalho, mas ela veio firme e forte e vai tirar bastante as tuas dúvidas aí, porque tem, Natália, essa fase é uma fase assim, que todo pai queria que pulasse, sabe? Eu tenho hoje 12 e daqui a pouco você tem 17. Então eu tinha que pular essa fase aí, mas não tem como pular, então vamos aprender a lidar com isso, Cris. E a Natália trabalha bastante com adolescente, Natália? Trabalho. Eu trabalho com adolescente, com adulto e com idosos hoje. Né? E qual que é o mais difícil no consultório? Eu acho que cada um tem a sua beleza, suas dificuldades, né? Eu trouxe um vídeo, Cris, então, para a gente começar a aquecer essa conversa aqui, né? Porque eu fiquei pensando como é que a gente entra nesse assunto, né? E eu acho que talvez a minha intenção seria entrar já com emoção, né? Então eu queria convidar a vocês a assistir esse vídeo antes da gente começar. Roda o vídeo, Marcão. Nossa, vídeo excelente, Natália. Bem impactante mesmo, né? Acho que é essa a sua intenção, né? Exatamente, assim, trazer essa emoção, essa intensidade da adolescência. E eu penso que para a gente conversar com o adolescente do lado de fora, nós vamos ter que pensar no adolescente que resta dentro da gente, né? Que tem a ver com as nossas experiências, com nossas vivências, com nossos traumas. E é através desse nosso adolescente daqui de dentro que a gente vai construir essa relação do lado de fora, né? Mas antes da gente... Bom, pode perguntar, Escudelé. Nós estamos... Puberdade e adolescência. Qual que é a diferença entre eles? Porque o pessoal está perguntando. Para mim é a mesma coisa. Na verdade, a gente... Na abertura já falou alguma coisa sobre isso, mas qual é a diferença de puberdade e adolescência? Tá. A puberdade, o termo já diz, né? Pubis, pelos pubianos. Então, ela marca o início das transformações corporais, né? Início da transformação de fisiologia, dos hormônios. A gente pensa no início de 8, 9 anos, mas isso é muito variável, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora, a adolescência é a resposta que o sujeito vai dar a isso, né? O termo adolescência vem de ades, para frente, né? E dolescere, que é crescer com dor, né? Então, isso já implica a maneira como toda essa transformação mexe com o sujeito, né? Então, basicamente é isso, né? A adolescência é a resposta que o sujeito está dando às transformações fisiológicas que esse corpo já vem sofrendo. Acho que o pessoal entendeu bem, é uma diferença bem clara, mostrando dessa forma. E agora eu vou perguntar para os dois. A parte endocrinológica também mexe muito com essa parte de puberdade, né? A parte agora da... Qual que são os sintomas para saber que uma criança está entrando na puberdade? Quais são os sintomas? A acne, que mais que teria? Cris, acho que é bem evidente. Assim, a gente fala que o diagnóstico até, ele é clínico. A mãe que nota, né? A menina começa a ter mama, então o broto mamário vai desenvolvendo, a gente classifica em Tanner
Tanner 1, o indivíduo que fez essa classificação lá atrás, vai de 1, Tanner 1, o broto mamário, a 5, que seria a mama já desenvolvida. Essa mesma classificação a gente põe nos pelos pubianos, que vão fazendo a diferenciação. A feminina mais triangular, a masculina mais losangular, que é uma forma dos pelos. E aí a gente vai vendo na menina essa mudança do corpo, onde ela vai ganhando cintura, as acnes, que a maioria dos jovens odeia, diga de passagem, o suor, que muda bastante, o menino, você percebe claramente isso, a menina uma intensidade menor. Mudança de voz, Natália? Também, Natália. Alteração de voz, né? Alteração de voz, o próprio humor, né? Oscilação desse humor, né? Eles estão mais sujeitos a essa parte emocional, ou depressiva, ou ansiosa. O suor nas mãos é uma característica muito específica dos jovens. O menino, o testículo aumenta, e outros caracteres secundários que essa transformação é bem invisível, né? Alguns muito precocemente, que nós vamos falar sobre isso depois, e alguns muito tardiamente, a tal da puberdade retardada que a gente fala, ou atrasada, que também não é tão incomum, né? Natália, nós estamos falando, de adolescência, puberdade. Agora, como que esses adolescentes enxergam essa fase? Porque eles têm uma visão. Ótima, Natália, pergunta é ótima. Como que eles enxergam isso? Sobre os olhos do adolescente. Boa. De uma maneira basicamente muito turbulenta, porque eles estão lidando o tempo inteiro com perdas e conquistas, né? E aí ficam diante de um grande enigma, que é dar um sentido a essa vida. Até então, os pais orientavam, respondiam, né? Agora começa a criar uma ruptura, a gente chama de desidealização dos pais, né? E eles vão ter que buscar novos referenciais, tanto na parte social, na parte de grupo. Então é muito desafiador. É como, por exemplo, a gente mudar de casa. Sabe quando a gente muda de casa e leva os móveis, mas nem todos os móveis encaixam naquele novo espaço? E aí a gente precisa fazer escolha. Isso eu vou jogar fora. Essa mesa eu vou ter que comprar uma redonda para encaixar melhor aqui. Esse corpo em mudança. Porque está mudando o corpo, mas a mente também, né? Então, normalmente, é com alguma turbulência, né? Porque, não sei, eu estava até falando para a Natália aqui, como nós já passamos muito dessa fase, que até então, na infância, o pai, a mãe é considerado assim, os perfeitos. Chega na fase da adolescência, do nada, os pais deixam de ser aqueles ideal, né? E acho que fica essa briga dentro deles, que procurando outras pessoas, aí começa uma parte de negação dos pais, ou isso não existe? Sim, existe uma parte de ruptura, né, Cris? E a gente precisa entender isso como alguma coisa bem natural. A questão é como os pais também vão cuidar disso e não saírem do lugar dos pais, né? Porque como às vezes já vem uma questão, o pai fala, mas que chato, mas que isso, né? É a gente talvez tentar se aproximar, mas sem perder o lugar, a função de autoridade, né? Não inverter esses papéis. Às vezes, eu percebo muito assim, que existe uma diminuição da autoridade e às vezes os pais querem dar muita autonomia, né? Autonomia a gente não dá para ninguém. Autonomia ninguém recebe. Autonomia é uma coisa construída. Então, isso tem que ser acompanhada de perto, né? O que eu vejo também, assim, isso acho que desde a nossa época, assim, os pais, eles acham, principalmente na época da adolescência, que a criança começa a ficar meio perdida, eles têm aquela necessidade, meu filho precisa ser feliz. E eu acho que não existe isso. Então, muitas vezes, os pais tentam fazer com que os filhos não vivam aquela fase de negação, que é ter raiva. Porque eu acho que isso faz parte, né? Na verdade, a raiva não quer dizer que você não é feliz. Proteger tanto que você, às vezes, deixa demais aquilo que talvez você não teve na tua infância, talvez seja essa construção. Eu estou pensando em tudo que a gente passou com as meninas, hoje eu chamo de criança, mas já passou. De querer que os filhos sejam felizes sempre. Não existe, né, Natália? Eu acho que a parte também de passar por raiva, passar por frustrações, faz parte, não faz? Uxa. Muito. Uxa. Muito. Você quer ver uma coisa? A gente costuma brincar de 4... Brincar não, né? Assim, como um referencial de 4 Is, né? O adolescente, ele é impulsivo.
né? Quando a gente faz uma besteira, o que a gente faz normalmente? Assim, tem uma expressão que a gente fala, ai, que besteira que eu fiz. Não é assim? Essa parte aqui do córtex frontal é a parte que avalia, né, os riscos, avalia as consequências. O adolescente não tem isso. E a gente precisa acompanhar. Né? Primeiro faz, depois vai ver o que fez. E aí a gente precisa estar nesse lugar muitas vezes de falar 500 vezes a mesma coisa. Trabalhar em cima da consequência, né? Que eu acho E é uma coisa que está em construção até em termos de cérebro, entendeu? Eles não têm. Então eles se arriscam com mais facilidade, eles se atiram com mais facilidade. Tem um lado bom, né? Porque eles se desbravam de uma maneira. Mas, assim, poupar, né, é uma missão quase que impossível, porque é da natureza. Né? Eu acho que a consequência que você está falando, muitas vezes, lógico, tem que tomar cuidado, não é assim, vamos supor, meu filho entrou na adolescência e tem já um amiguinho que dirige, mas bebe muito, então ele vai sair de carro, pode ter a consequência de morrer, então não é isso. Então, logicamente, você tem que sentar, conversar, mostrar. Mas eu acho que a consequência, dependendo do caso, também educa. Você não acha que a consequência, dependendo do caso, educa também um filho, dependendo do que ele... Se ele quiser seguir o caminho... Ele fez algo que não devia. Teve lá suas consequências. Graças a Deus, não graves, né? Você acha que ele aprende com isso? Eu acho que é uma construção constante, né? A gente aprende, arrisca mais um pouquinho, aprende de novo, né? Por isso que esse lugar de estar junto, de orientar, de repetir, demanda muita energia dos pais e a gente tem que estar sempre muito próximo, né? Por exemplo, tem uma outra característica muito forte do adolescente, a intensidade, né? Na adolescência, eles perdem 1/3 dos receptores de dopamina, que são os neurotransmissores responsáveis por aquela felicidade, aquela alegria. Então, o estímulo que eles tinham antes, né, de repente, um sorvete, um abraço, e proporcionava X de alegria, na adolescência, é 1/3 a menos da alegria. Então, eles buscam essa intensidade. Adolescente é assim, não é? Tudo é muito. Se vai escutar o som, é muito alto. Se vai jogar videogame, tem que ser muito, né? Então, é como poder compreender com naturalidade, mas também entendendo que tem, assim, essa exploração, ela tem que acontecer. E aí a experiência, obviamente, vai ensinando, né? Foi de mais, foi de menos, aqui a consequência foi pesada, aqui menos. Interessante essa história da dopamina, porque se você olhar o jovem impetuoso e realmente eles mudam na adolescência. Eu estava vendo agora há pouco um adolescente já na fase de procurar emprego, vamos dizer assim, e ele queria sair de casa para não ouvir tanto o pai dar duro, apaga a luz, fecha a porta, isso. E ele entra no escritório, um exemplo até interessante, e não tem ninguém para receber. Aí ele vê que a porta está aberta, ele fecha. Aí ele vai mais um pouco, parece que a frase do pai vem na cabeça. Entra no local, ninguém está ali e está com a luz acesa, ele apaga. Aí tem uma torneira aberta, ele fecha. E ele vai passando até chegar ao ponto X, e o indivíduo entrevistador falou, olha, você já é o 15º aqui, e quando que você pode começar? Aí ele fala, mas você não me perguntou nada? Ele falou, não, a gente põe câmeras e vai olhando, e você fez todas as coisas certas de que deveria fazer. E ninguém apagou a luz, ninguém fechou a torneira. E, na verdade, ele veio o caminho inteiro se martelando, tanto que o pai então, as coisas falava que fala, para ele. Fica na cabeça, né? Você sabe o que você me fez lembrar, Cacá? Tem um psicanalista, ele chama Ivan Campelato, e ele diz uma coisa que é assim, a pior família que tem é a família silenciosa. É a família silenciosa. Ótima passagem. Porque é a família indiferente, que deixa por conta. Né? Enquanto a família é barulhenta, que talvez esteja nesse lugar aí, né? Apagou a luz, está cabelo molhado, né? É a família que está investindo afeto, né? Que está ajudando. Educando. Que está educando, que está investindo afeto, que está ali. Às vezes o adolescente, mas como você é chata. E a gente tem que entender que quando ele fala como você é chata, é uma defesa. Na verdade, como você é amorosa, né?
Porque isso é amor. Esse investimento é amor. E você vê como fica, E né? quando ele perdeu dopamina, ele fala chato, em vez de falar amor. Tá. Você vê como fica, né? Mas muitas vezes o adolescente fala como você é chato. Mas os pais também falam na época da adolescência, nossa, como você é chato. E muitas vezes a gente não sabe nem quem está falando, porque é uma fase, é uma época que eu acho que é difícil tanto para o adolescente como para o pai, né? E uma coisa também que eu observo, isso eu até assustei, não sei se isso procede, que o adolescente ele tem aquela vida que ele quer que o pai veja, que ele é perfeitinho, bonitinho, mamãe e papai, e tem aquela vida assim, um pouco obscura, que ele quer esconder dos pais. Existe isso, Natália? É uma busca de um espaço, né? Ele já sabe que se ele fizer alguma coisa na frente, né? Já tem uma ideia de que não vai ser bem aceita, né? Então tem uma vida, é uma busca a vida de paralela, querer realmente. experimentar. Agora, você falou uma coisa interessante, Cris. Você falou, às vezes, que agita também os pais. Eu gosto de pensar que fogo, a gente não apaga com fogo. A gente apaga com água, a gente apaga com terra. Antídoto, Né? Então, assim, essa turbulência do adolescente, é claro que mexe com os pais. Mas a gente precisa tomar cuidado para não ficar turbulento igual. Né? Para suportar de alguma maneira, acolher, refazer um combinado, mas suportar esse mau humor, essa inconstância, porque adolescente é assim, né? De manhã tá fofinho, à tarde tá bicudo, à noite tá alegre e de madrugada que é o colinho da mãe. Eles são assim. Então a gente precisa cuidar também do nosso humor diante deles. Porque não é fácil, e Natália, né? como é que nós vamos fazer para conviver com a internet e a família? Como é que a gente faz esse desenho do ponto de vista psicológico? Porque eu vejo, eles dão comida na frente do celular. Eu estou falando de mais criança. Aí nós vamos para a adolescência, é um indivíduo que se tranca, se olha a mesa de almoço, alguns fazem proibição, né? Não deixa o celular na mesa. Jogos também, né? Os joguinhos. Mas ele fica sentado no almoço só no celular. Está num ambiente X só no celular. Como é que a gente faz esse desenho como pai ou eles como adolescente? Qual a melhor orientação aí? A família e a internet agora nesse ano de 2022. A internet é um assunto sempre que mexe, né? Daria um outro programa inteirinho falando porque nisso. assim, ela é cheia de paradoxo, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você imagina que seu filho está supostamente Ajuda protegido, e atrapalha. né? Dentro de casa, ele está exposto a um mundo ali da internet. Então, assim, é difícil a gente trazer uma resposta objetiva. A questão é que precisa ter um uso para aproximação. O que me preocupa, e às vezes eu costumo brincar assim, que eu sou um pouco advogada dos adolescentes, entendeu? Que assim, eu escuto muito adolescente dizer, até dos pais. Então, não é mais, de fato, uma questão do adolescente. Se a gente pensa assim, tem uma frase meio clichê, né? Ele não sai do celular. Aguente essa aqui. E eu fico pensando assim, bom, se sai do celular, o que sobrou? O que esta família, junto com esse adolescente, construíram? O que ele tem prazer para fazer para além disso? O que ele sabe fazer para além disso? Né? Que espaço que ele tem, sei lá, para andar de bicicleta, para voltar, para sujar o chão da garagem com graxa, assim, o que a família também proporciona. Né? Porque hoje os pais também ficam muito no celular, que você está falando. Né? Existe, assim, um fascínio, um encantamento por isso, né? Então, eu acho que é uma questão muito familiar. Tem uma questão do tempo, né? Às vezes, assim, não tem tempo. E, às vezes, o pouco tempo que tem está cansado. A gente precisa começar a pensar nas nossas escolhas. A gente não consegue ter sempre 100%. Né? Porque é difícil, realmente você falou. E muitas vezes os pais trabalham, chegam cansados em casa, que é aquele momento de sentar, ver no celular, tudo, mas é a hora, como você disse, precisa enxergar o filho, enxergar o adolescente e ter paciência e tentar entrar no mundo deles sem questionar tanto, né? Quando você fala a hora, eu pensei daquela música do Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Hoje em dia é difícil ter hora sobrando. Não tem, ninguém tem. Né? A gente precisa fazer essa hora de aconchego, de aproximação, de observação, né? Parece que você está assim, o que aconteceu? A gente precisa aprender a verbalizar,
né? E se aproximar. Mas esse assunto de internet vai longe. Vai longe. É comprido. Bom, Natália, você viu que o Marcão falou que não ia dar tempo esgotado, mas ele já deu para nós aqui, né? Mas eu queria que você deixasse uma consideração, porque você fala muito bem. Falasse para o pai que está em casa assistindo, para a mãe que está em casa assistindo, para os adolescentes que estão nos assistindo, deixasse um recadinho aqui. Para a Natália, psicóloga, deixasse um recadinho. A ideia que eu gostaria de deixar é assim. Nós temos que pensar que na infância, os filhos vêm. Na adolescência, os pais vão, né? Nós precisamos fazer esse movimento. E aí, talvez, pensarmos em 2 verbos, né? Que é verbalizar e escutar. É necessário verbalizar as percepções. O adolescente, ele é muito autocrítico, então ele precisa, assim, de entender que ele é bacana, o que ele tem de bom. Se de repente você perguntar, mas é estranho, aconteceu alguma coisa? Ela diz, não foi nada. Não importa que ele não responda, o que importa é que ele saiba que tem alguém olhando, se importando. Né? Então vamos verbalizar. E a questão da escuta, né? Que muitas vezes a gente acha que é simples escutar e não é tão difícil, né? Porque a escuta demanda que a gente faça um silêncio, deixe pousar, aguarde, né? Sem querer dar uma moralidade em cima, porque mesmo na raiva a gente tem que entender que existe uma dor, um sofrimento aí e que precisa ter espaço de escuta dentro do lar. Porque se você não fizer isso dentro da sua casa, ele vai tentar ser escutado até na própria internet, né? Fora. Então a gente precisa cuidar desse ambiente, né? Para estar junto nessa fase que é turbulenta, mas também é uma fase muito bonita. Muito bonita. Nossa, palavras lindas. Meu Deus, fiquei aqui emocionada aqui, ó. Natália, a gente queria agradecer muito a sua participação. Eu sei que o Theo está com um projeto muito legal. Espero que você faça parte desse projeto. Tá te apertando, Tá te apertando. Tá. Que eu quero que ela volte mais vezes aqui. A Cris é boa pescadora, viu? Nessa casa ela já jogou a isca, fiz não gol, teve né? como fugir. Ô, Júlio, nós falamos que ia apertar ela. Theo, nós falamos que ia apertar ela. Então, mas a gente quer muito que você volte. É muito gostoso te ouvir. Você fala de um jeito calmo. Ainda bem que... pena que eu não tenho uma adolescente para te levar lá. Senão eu já estaria levando. Mas é muito bom. Quero agradecer muito a sua presença. Foi muito bom ter você aqui no Bela Saúde, viu? Muito bom ter vindo. Foi muito bem. E voltamos já já. Não saiam daí. Não esqueçam de compartilhar o programa agora no seu Facebook.